Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Hoje nós vamos começar um quadro aqui no canal chamado de 5 atividades. E em cada vídeo aqui, como o nome já sugere, eu vou resolver 5 atividades para vocês. Nessa primeira parte aqui, nós vamos resolver 5 atividades envolvendo as operações com os números inteiros. E vamos aqui de início pegar o item A, que é efetuar essas operações aqui. Eu tenho aí números positivos e negativos alinhados, e para resolver isso daqui eu tenho que lembrar as nossas regrinhas de adição e subtração com números inteiros. Eu tenho dois momentos, tá gente? Eu tenho o momento em que eu vejo sinais diferentes, tá? Então eu vou colocar aqui menos 7 e mais 3 como exemplo, e mais 7 e menos 3 como exemplo. Quanto é que isso aqui daria? Olha só, toda vez que eu tiver números com sinais diferentes, eu vou subtrair os números. 7 menos 3 dá 4. Só que qual é o sinal que vai permanecer? Vai permanecer o sinal do maior módulo. Então veja o seguinte, que se eu pegar o módulo de menos 7 é igual a 7. E o módulo de mais 3 é igual a 3. Quem tem o maior módulo é o menos 7, então aqui no primeiro caso vai ficar menos 4. Já no segundo caso, o módulo de mais 7 é 7 e o módulo do menos 3 é 3. No segundo caso, eu vou permanecer com o sinal positivo. Então, essa é a nossa primeira regrinha. Números com sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do maior módulo e vou subtrair os números. Só que antes de começar a fazer contas aqui, a ideia é fazer o seguinte: agrupar os nossos números com os mesmos sinais. No caso, o 12 negativo, 8 negativo, 4 positivo, 11 positivo, 13 positivo e 1 positivo. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma segunda regrinha. Quando eu tenho sinais iguais, mais 7 e mais 3, por exemplo, eu vou somar os números e vou permanecer com o sinal que aparece. Então, olha só, menos 7 e menos 3, eu somo os números e permaneço com o sinal que aparece. Esse agrupamento eu faço porque é fácil notar aqui, ó, o menos 12 e o menos 8, aplico essa minha segunda regrinha e tenho menos 20. São sinais iguais, conservo o sinal que aparece e somo os números. Aqui também, ó, são sinais iguais, conservo o sinal que aparece, que é o positivo, e somo os números. 4 mais 11 dá 15, 15 mais 3, 28, com mais 1, 29. Então eu tenho mais 20 menos 29. Agora veja que eu tenho aqui sinais diferentes, eu vou aplicar essa minha regrinha aqui. Conservo o sinal do maior módulo, ou seja, o positivo, e subtraio 29 menos 20, tenho o 9 positivo, tá bom? Perfeito. Fizemos a letra A da atividade 1, vamos agora para a letra B da atividade 1. Eu tenho agora aqui uma outra expressão. Veja que aqui eu tenho vários parênteses e números positivos e negativos dentro dele. Existem algumas estratégias. O que eu mais gosto de trabalhar com os alunos em sala de aula presente é a eliminação dos parênteses. Por quê? Porque olha só, vamos escrever esses números aqui eliminando os parênteses, tá gente? Vamos escrever todos esses números aí eliminando os parênteses. Então, se eu escrevesse 2 negativo, sem os parênteses, ficaria assim. Já se eu tirar os parênteses do menos 4, veja que eu tenho dois sinais negativos juntos. Aqui no 2 positivo, eu vou ter dois sinais aqui, ó, juntinhos também. A mesma coisa acontece aqui no 3 negativo, aqui no mais menos 1, e assim, ó, por diante. Veja que eu vou ter dois sinais coladinhos, tá certo? E é algo que eu não posso ter na matemática. Eu vou ter que escolher entre um e outro sinal? Não, a gente tem uma regrinha para juntar esses sinais. Então veja que aqui eu tenho pares de sinais coladinhos. Como é que eu vou fazer isso? Toda vez que eu tiver sinais iguais, eu vou trocar por positivo. E toda vez que eu tiver sinais diferentes, eu vou trocar por negativo. Tá bom? Apareceu uma dupla de sinais iguais, troco por positivo. Apareceu uma dupla de sinais diferentes, troco por negativo. Então é só reescrever novamente, tá certo? Veja que eu estou saindo aqui dessa linha para essa outra aqui de baixo
e estou trocando esses dois negativos por positivo, então fica mais 4. Esse negativo com positivo fica menos 2. Esse negativo com negativo fica mais, tá? Então fica mais 3. Positivo com negativo, negativo 1. Negativo com positivo, negativo 2. Positivo com positivo permanece o positivo 3. E o negativo com negativo 5 permanece positivo 5. Aqui eu vou usar a minha outra regrinha, tá bom? Que vocês não devem confundir com essa. É a primeira que eu usei lá no primeiro slide. No item A, eu vou agrupar os números de mesmos sinais. Então, olha só, mais 4, mais 3, e o outro mais 3 ali, ó. O outro mais 3 aqui atrás, e esse outro mais 5 aqui. Então, eu tenho todos os números positivos agrupados, e agora eu vou agrupar os negativos. Menos 2, eu tenho menos 2 novamente, menos 1 e menos 2. Agora veja que se eu tenho sinais iguais, eu conservo o sinal que aparece, que é positivo, e somo os números. 4 mais 3 mais 3, 6, mais 5, 15. E aqui desse outro lado eu tenho sinais iguais, negativo, né? Então, conservo o sinal que aparece, que é negativo, e somo os números. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 2, 7. Para finalizar aqui eu tenho sinais diferentes. Eu vou conservar o sinal do maior módulo, ou seja, o positivo aqui, não é? Que é do 15, que tem maior módulo do que menos 7. E vou subtrair os números. Então eu tenho aí mais 8, tá certo? Então finalizamos aí a atividade número 1. Vamos para a nossa próxima atividade. Atividade 2. Durante um trabalho no laboratório, a temperatura foi medida e estava marcando 23 graus Celsius. O técnico do laboratório resolveu baixar 15 graus Celsius essa temperatura. Ao sair do laboratório, ele aumentou 20 graus Celsius essa mesma temperatura. Qual a temperatura final do laboratório? Então veja o seguinte, gente, olha só. De início eu vou ignorar aqui, ó, as nossas unidades de medida da temperatura, que é graus Celsius. Vou trabalhar somente com os números que aparecem. Se a temperatura ela está acima de zero, eu vou indicar como positiva. Se está abaixo de zero, eu indico como negativa. Se a temperatura aumenta, também eu indico como algo positivo. Se a temperatura baixa, eu indico como algo negativo. Então, olha só. Se a temperatura já estava a 23 graus Celsius, quer dizer que estava acima de 0 graus. Então, olha só, vou botar aqui mais 23. E o grau Celsius vou ignorar. Vou olhar aqui, ó, para baixar 15 graus, eu vou utilizar aqui, ó, o sinal negativo. Então, menos 15. E aqui, aumentar 20 graus, eu vou utilizar o sinalzinho de mais, positivo, né? Mais 20 graus. Agora, observe que aqui eu vou resolver da maneira que nós fizemos até agora, agrupar os números de mesmos sinais, para poder prosseguir da seguinte maneira: sinais iguais, conservo o sinal que aparece e somo 23 mais 20, 43, permaneço com 15. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior módulo e subtraio. 43 menos 15 vai dar 28, então nós temos aí a temperatura final, não é isso? A temperatura final é de 28 graus Celsius. Então está aí o item 2 resolvido para vocês. Indo para a atividade número 3, nós temos o seguinte: uma pessoa tem R$500 na sua conta bancária e faz sucessivamente, ou seja, de maneira uma atrás da outra, tá? As operações bancárias a seguir. Deposita R$200, saca 900, deposita R$600 e saca 700. O interessante é você olhar para essas palavras depositar e sacar, a gente entender o significado. Depositar é colocar dinheiro na conta e sacar é retirar. Então, depositar é algo bom, não é? Depositar dinheiro na conta é algo bom. Eu vou entender isso aqui como algo positivo. E sacar, retirar dinheiro, eu vou entender como algo negativo. E você olhando aqui, ó, para o nosso saldo inicial, eu tenho R$500. Eu vou colocar aqui, gente, olha só.
os nossos R$ 500 sem o vírgula 00, até porque os centavos zeros não vai interferir no nosso resultado final. Se já tem dinheiro na conta, veja que a pessoa tem já R$ 500 na conta, eu vou entender como algo positivo. E eu vou colocar todos esses valores aqui das operações com os seus respectivos sinais. Mais 200, que foi o nosso primeiro depósito, menos 900, que foi o nosso primeiro saque, mais 600, que foi o nosso segundo depósito, e menos 700, que foi o nosso segundo saque. Para prosseguir aqui, eu vou fazer o nosso agrupamento de números com os mesmos sinais. Então, eu agrupo aqui o 500, 200 e 600 positivos e o 900 negativo. Prosseguindo, eu vou usar minha regrinha de sinais iguais, conservo o sinal e somo. Então aqui eu vou conservar o sinal positivo e vou somar 500 mais 200 mais 600. Então eu tenho, vou somar somente a parte das centenas, 5 mais 2, 7, mais 6, 13. Então eu tenho 1.300. Aqui é a mesma coisa, eu vou somar somente a parte das centenas, já que eu tenho sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 9 mais 7 vai dar 16, 00 para acompanhar. E agora eu tenho sinais diferentes, conservo o sinal do maior módulo, dessa vez é o negativo, né? Módulo de 1.600, ele é maior do que o módulo de 1.300, então sinalzinho negativo. E agora eu faço a subtração de 1.600 com 1.300, tenho ali 300 sobrando, né? Então o novo saldo será de R$300 negativo, ok? Indo aqui para a próxima atividade, nós temos um submarino que está 40 metros abaixo do nível do mar, ou seja, do nível 0, tudo bem? E se descer mais o triplo da profundidade que se encontra, qual será a sua posição? Então, o que a gente pode entender aqui, gente? Ó, tem o mar, tá bom? E o nível do mar está aqui a 0 metros. Passando 40 metros, é onde se encontra o submarino. Então, vou botar aqui o submarino. O desenho do submarino, desenho animado mesmo. Eu tenho aqui o meu submarino. O que vai acontecer? Ele vai descer aqui, ó, o triplo, né, do que ele já se encontra. Então, ele vai descer aqui, ó, 40, 40 e 40 metros, tá bom? Só que isso aqui eu posso entender como 3 vezes 40 metros, tá certo? Então, a posição, tá? A posição será de os 40 metros iniciais, mais os 3 vezes 40 metros que ele já vai ter que descer, tá certo? Então, olha só, olhando para cá, o 3 vezes 40, 120 metros, tá? 40 metros com 120 metros, eu vou ter, gente, aí os nossos 160 metros, que é a nossa posição final do nosso submarino, tudo bem? Vamos lá para a nossa última atividade, atividade número 5, atividade da PUC de São Paulo, tá? Pede para determinar o valor da expressão. Eu tenho aqui os itens A, B, C e D, dando como sugestões 1, 2, menos 1 e menos 2 como resposta. Para poder resolver essa questão aqui, nós precisamos lembrar do nosso critério de resolver as operações, da nossa prioridade. Lembrando que nós precisamos resolver os parênteses. Eu olho primeiro para os parênteses, se tem algo dentro para se resolver. E dentro dos parênteses, ou então após resolver os parênteses, nós vamos seguir as ordens das operações, que são raízes, né? Radiciação e potenciações, que são as potências, multiplicação e divisão, e adição e subtração. Certo?
Então, olhando para cá, gente, olha só. Veja que eu tenho aqui, ó, tem um parênteses, mas dentro dos parênteses eu não tenho operações, eu tenho números, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou para a regra das operações. Quem eu resolvo primeiro? Raízes e potências. Eu tenho uma raiz aqui para resolver. Também tem uma potência aqui. Só que veja que essa potência, esse expoente 2, depende de todo mundo aqui dentro. Então não é o caso de resolver agora, vai ser a última coisa que eu vou resolver. Mas essa raiz aqui, ó, raiz de 9, eu sei que é 3. Então eu vou botar 3 aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar esses parênteses e veja que eu vou ter o seguinte, ó, mais com menos. E mais com menos eu vou trocar por menos. Vai ficar menos 2 aqui embaixo. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, eu vou eliminar parênteses. Veja que quando eu tirar os parênteses do menos 10, continua menos 10. O mais 5 não tem parênteses, só que o menos com o menos aqui, ó, vai dar mais. Então eu vou ter aqui mais 4. Tudo isso aqui, ó, vai ficar dentro dos colchetes com o quadrado. Agora eu preciso resolver essa expressão aqui de cima. Por quê? Porque embaixo eu já sei que vai dar 3 menos 2, 1, não é? Em cima, se vocês olharem, eu tenho o seguinte, 5 mais 4, sinais iguais, conservo o sinal e somo. Então, olha só, deixa eu pegar uma caneta diferente aqui, só para vocês perceberem. Olha só, aqui vai dar mais 9. Então, eu vou ter menos 10 mais 9, e menos 10 mais 9 vai dar menos 1. Sinais diferentes, conserva o sinal e subtrai. Aí, prosseguindo, eu vou ter aqui menos 1 no numerador, 1 do denominador e o meu quadrado lá fora. Preciso lembrar o seguinte, que 1 dividido por 1 vai dar 1. E eu vou ficar com esse negativo do numerador com o positivo do denominador. Então, menos com mais vai ficar menos também. Esse menos aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, como é que nós prosseguimos? O menos 1 elevado ao quadrado vai ficar menos 1 vezes menos 1. Que no final das contas vai dar 1 e menos com menos vai dar mais 1 positivo. Que nós vamos marcar aí o item A como resposta. Então, finalizamos as nossas 5 atividades de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, curtam, ativem o sininho do canal e deixem sugestões para as próximas atividades. Um abraço, até a próxima. Fui!